Olá pessoal, vamos a mais um resumo de uma das nossas aulas do estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, na sede da Associação Municipal Espírita de Caruaru. E a nossa aula que realizamos com o nosso grupo é para tratar do módulo 1, o roteiro número 3, ensaio teórico das sensações e percepções dos espíritos. E começamos no roteiro a pergunta que Kardec faz antes de iniciar o estudo sobre essa temática: sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Então essas questões foram dirigidas e Kardec propõe tentar resolvê-las, e teve até a ajuda do espírito São Luís sobre esse tema. E no nosso grupo nós fizemos uma leitura do roteiro e chegamos a algumas conclusões de que as percepções dos espíritos após a morte lá no plano espiritual, ela vai depender muito da sua condição de desapego da animalidade, da matéria, da biologia, das sensações biológicas, ou seja, das sensações do corpo físico. E notamos isso no decorrer da leitura do roteiro. Se vocês tiverem em mãos aí a apostila do ESD, esta aqui, que é o programa complementar, o tomo único, fazendo a leitura a gente vai ver que há uma diversidade de espíritos que se encontram em condições mais ou menos elevadas no plano espiritual e, por sua vez, vão ter percepções diferentes. Quanto mais apegado ao mundo material, mais o seu corpo espiritual, o que chamamos de perispíritos, vai dar a ilusão, a sensação da dor, por exemplo, qual ocorre no corpo biológico. Mas São Luís declara bem: o espírito, quando está fora do corpo, não mais tem um corpo biológico, então não pode expressar o que o corpo biológico sente. Por exemplo, concebemos os sofrimentos morais no espírito desencarnado, como pesares, remorsos, vergonha, mas calor e frio, a dor física, não são efeitos morais. Então, experimentaria os espíritos das sensações, e essa questão de Allan Kardec ao Espírito São Luís recebe esta resposta: tua alma sente frio? Não. Mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. É algo assim: você desencarna e tem uma sensação nova, porque as sensações do corpo espiritual é diferente do corpo biológico. E a gente vai numa reunião mediúnica, por exemplo, quando recebe a comunicação de um espírito, muitas vezes ele reclama de fome, de frio. Ele não tem mais um sistema biológico como nós temos na Terra. Ele está apenas com o seu corpo espiritual. Apesar de ter órgãos espirituais esse corpo, ele não se alimenta mais da carne, nem dos elementos materiais. Nem tampouco a sede ele vai poder ingerir o líquido que nós temos aqui. O que é que ocorre então? O que ocorre é que os espíritos não têm analogia, terminologia para descrever o que sente. Ele vai ter, como o próprio São Luís diz aqui, a consciência de uma determinada sensação. Ele pode expressar para nós aqui o que sente com algo análogo que ele sente, como frio, como calor. Mas o próprio Allan Kardec narra que viu espíritos que tocam no fogo e não se queimam em reuniões de ectoplasmia, de materialização. Muitas vezes ele coloca a mão dentro da parafina derretida. Se a gente colocar a mão dentro de uma parafina derretida, a gente não vai suportar o calor. Parafina é aquele elemento das velas que nós usamos aqui para iluminar em casos em que há falta de energia, por exemplo. Então, se você pingar
parafina derretida na sua mão, você vai sentir queimar. Portanto, em reuniões de ectoplasmia, os espíritos colocam a mão na parafina aquecida, derretida, para que ela, quando esfriar, se solidificar, o espírito se desmaterializa ali e fica o molde da sua mão, comprovando a sua presença ali. Mas narramos esse fato para exatamente mostrar que os espíritos não sentiram dor na região da mão. Então é só uma sensação. Ele pensa, sente algo diferente do que ele poderia sentir aqui na Terra, e por não ter terminologia ele diz assim: estou com frio, estou com calor. Mas não é o calor que o nosso corpo biológico sente aqui, nem o frio, porque a sensação se dá espacialmente em todo o seu perispírito. E quanto mais você se materializa, se prende à vida animal aqui na Terra, mais você vai concentrar essas sensações em uma única, e você vai usar o termo que sua mente puder descrever como a sensação e percepção, mas não a dor física, como São Luís fala aqui, é uma dor moral, da qual ele interpreta como quer, porque na vida biológica o corpo é instrumento da dor, se não é a causa primária desta, pelo menos é a causa imediata. Então a alma tem a percepção da dor. E o espírito sentindo, ele descreve: estou com frio, estou com calor, estou queimando. Por exemplo, os suicidas. Muitas vezes nós encontramos descrições de espíritos que dizem: os vermes estão me corroendo. Olha, vamos analisar direitinho aqui, fazer uma análise nessa descrição do espírito. O verme está encarnado. O verme está no mundo biológico, consumindo o corpo biológico. Como é que o espírito vai dizer, ele fora do corpo, dizer que os vermes do mundo material encarnado está correndo sua alma? Não está. Mas ele está, graças à sua percepção perispiritual que se amplia, liberto do corpo físico, ele vai sentir mais essa sensação. E talvez sofra mais do que se estivesse no corpo. Porque é uma interpretação da mente do espírito de um fato que está ocorrendo com o seu corpo biológico e reflete, graças ao seu contato mental ainda ligado a esse corpo. Essa interpretação gera uma descrição de dor e sofrimento. E ele descreve: olha, os vermes estão me corroendo, mas os vermes estão corroendo o corpo biológico, não está corroendo a sua alma, já que estão em dimensões diferentes. Então temos relatos no livro Memórias de um Suicidas, da médium Ivone Amaral Pereira, do espírito Camilo. Ele descreve que espíritos numa região lá compulsória para os espíritos suicidas, principalmente de países da língua portuguesa, onde ele se encontra, muitas vezes eles mentalmente restituem o evento que levou-lhe à causa-morte do suicídio, enforcamento por fogo em seu corpo. Então, Camilo descreve que alguns espíritos sentem a dor do evento quando estava no corpo físico, mas não é uma dor real, uma dor mental. No nosso grupo nós fizemos até algumas citações de exemplos aqui no plano material, por exemplo, dos amputados, pessoas que perdem um membro e que reclamam de dor naquele membro, mas já não há mais o membro biológico naquela região, e mesmo assim os espíritos encarnados, amputados, reclamam de dor numa área que não existe mais. Isso é uma descrição clássica
da comprovação de que a mente tem um poder enorme sobre as nossas percepções. Imagine no plano espiritual, essa percepção se amplia. Então, nos nossos estudos, nós também chegamos à conclusão de que quanto mais os espíritos evoluem, mais eles perdem essas sensações. Chegando ao ponto de não mais as sensações biológicas materiais influenciarem na sua vida espiritual. Não influenciam mais. A sutileza do seu perispírito, graças à sua evolução, faz com que essas percepções biológicas permaneçam na mente do espírito desencarnado. Isso não ocorre com os espíritos mais materializados, mais animalizados. Que são espíritos materializados, animalizados? Exemplo, Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, tem uma mensagem bem interessante chamada Treino para a Morte. Interessante que treinar para a morte é viver uma vida desmaterializada. E a gente pensa muitas vezes que desprender-se do mundo material é uma coisa, tem que ser algo muito, muito grandioso. Uma espiritualização enorme, um avanço, um grande passo. Mas na verdade são coisas simples. E procurem na internet essa mensagem, Treino para a Morte. Vocês vão se surpreender com o que Humberto de Campos narra. Ele diz até que não tem condições para fazer uma análise disso aí, mas ele descreve alguns companheiros que estão no plano espiritual. Pessoas que comem muito. Pessoas que comem muito têm problemas no plano espiritual. Problemas com a alimentação. Ele quer carne e não tem carne. Ele quer um chopinho e não tem chopinho. Ele quer um copinho de cachaça e não tem cachaça. Então os vícios da alimentação é um grande problema para os espíritos. Quando ele chegar lá, vai sentir o quê? Ele vai dizer: tenho fome, tenho sede de uma cachaçinha, está faltando um chopinho, está faltando uma Coca-Cola com gelo e limão. De certo deve ter alguma coisa lá tão gostosa quanto alguns alimentos aqui, mas são diferentes. E muitas vezes as pessoas não se adaptam a essa alimentação e sofrem, viu? Humberto de Campos diz que o sofrimento é grande. Pessoas que se apegam à família, é um tipo de apego, família. Herança. Muitas vezes pessoas desencarnam, não preparam a herança para os filhos e sofrem no plano espiritual dor, a sensação da dor, de penar, problemas cardíacos. Já não tem mais o corpo biológico, mas sente as sensações de como se tivesse ao ver seus filhos se degladiando por conta de uma herança. Pessoas que fumam, que usam da drogadição, vão sentir os efeitos, as suas percepções vão ser análogas ao que estava aqui na Terra quando viciado. Então vai ter dor. Dor que se expressa no corpo espiritual. E ele interpreta como uma dor física, mas não é física. Não há mais as sensações do corpo físico. Então citamos vários exemplos. Mas quanto mais a gente controla esses pequenos detalhes da nossa vida, vai contribuir para melhorar as nossas percepções no mundo espiritual, afastando principalmente as sensações, as percepções dolorosas. Porque visão, audição, a questão da linguagem articulada através da fala, muito de nós, a grande maioria de nós, vamos desencarnar e escutar como se tivesse os ouvidos biológicos, porque a nossa concentração mental ainda está animalizada. Portanto, nós vamos ter que utilizar a linguagem articulada. Os espíritos superiores usam o pensamento, joga a ideia na nossa mente e a gente compreende tudo. Mas a grande parte da população dos encarnados vai, após a morte no plano espiritual, se utilizar da linguagem articulada. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, a necessidade da linguagem articulada para muita gente. Ou seja, falar. Se você não falar, a pessoa não vai entender. André Luiz, no livro O Brilho da Vida Eterna, conversando com o espírito lá, ele nota que o espírito não consegue
adentrar no seu pensamento. Um espírito que está desencarnado. André Luiz consegue penetrar em pensamentos de alguns outros espíritos e outros espíritos no dele. Mas essa pessoa, irmão Gotuso, ele não consegue, ele não tem percepções espirituais para adentrar nos pensamentos de André Luiz. André Luiz não poderia passar uma mensagem para ele mentalmente. Ele não captaria, por estar em ordens de desprendimento da animalidade diferentes. Claro, André Luiz tem outras percepções que não foram desenvolvidas para um mundo mais elevado, mas tem algumas outras que pelo menos o faz perceber que não faz mais parte do mundo material. Isso já é um grande passo para educar as percepções do espírito após a morte. Então a mensagem de Humberto Campos é esclarecedora e está muito ligada ao estudo nosso das percepções e sensações dos espíritos no plano espiritual. Leiam essa mensagem lá, é bem interessante, que há outros itens lá que revelam que há uma variedade de sofrimento por conta de pequenos detalhes da vida material que influenciam na nossa percepção. Então, como é que o espírito enxerga no plano espiritual? Pelo perispírito. Não enxerga com os olhos. Mas mentalmente, se ele concentrar que só pode usar a visão dos olhos, ele só vai enxergar com os olhos. Ele vai ter que educar isso aí. O próprio Camilo, do livro Memória do Suicídio, o espírito Camilo, ele narra que quando estava no cemitério, sepultado o seu corpo lá, ele nota que está cego, mas não sabe explicar porque consegue perceber o ambiente à sua volta, apesar de estar cego, porque as percepções espirituais interpretam o ambiente ao seu redor. Ele não entende, ele ignora essa potencialidade do seu corpo espiritual, do seu perispírito. E, apesar de cego, quando em vida, ele ainda mantém concentrado na sua mente que precisa da visão biológica, mesmo estando fora do corpo biológico, não tendo mais o corpo biológico. E mesmo assim, há flashes de utilização do seu perispírito como um instrumento da visão, e ele consegue perceber o ambiente. É tanto que ele descreve na obra esse comportamento, esse evento. Então, fizemos várias colocações. Os participantes foram muito ativos nesse item aqui, nesse roteiro. E na conclusão do roteiro nós vamos ver que a conclusão de Kardec sobre essas sensações dos espíritos. Porque ele diz assim: os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra. Vejam só. Os espíritos tinham, ou seja, possuem todas as percepções. Porém, em graus mais altos, porque suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós. Veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se, vejam só as exceções, aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Por punição, se acham, ou seja, acreditam que estão nas trevas. É uma questão mental. André Luiz, quando estava no umbral, uma alteração mental possibilitou ele ser resgatado
e levado a uma esfera mais tranquila. No livro Obreiros da Vida Eterna, um socorro ao espírito nos abismos das trevas, teve que se aguardar uma alteração mental nesse espírito para que ele fosse socorrido. Porque não adiantaria você teimar com a pessoa que está numa condição mental da qual ela não tem percepção de conceber esse estado. Muitos espíritos no plano espiritual teimam em crer que estão vivos, por exemplo, porque sentem percepções, pois concentram sua mente desespiritualizadas, essa é a grande verdade, e mantém a concentração das suas percepções nos órgãos espirituais, como a visão, a audição, o tato, o paladar e a comunicação através da palavra articulada. Então, quando toda a explicação que São Luís faz a respeito de o espírito não ter as sensações do corpo da carne, não sentir dor, está aqui, dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, mas ele se refere aos espíritos muito elevados. Os espíritos inferiores parecem até que continuam com o corpo biológico e concentram suas sensações em áreas diferentes do corpo. Mas, como no livro Evolução em Dois Mundos, nós aprendemos que o corpo biológico é a expressão do corpo espiritual, que chamamos de perispírito. Então, o corpo biológico é expressão do corpo espiritual. Mas o corpo espiritual é uma expressão do corpo mental. O corpo mental não é um corpo morfológico. O corpo mental seria um campo que coloca as moléculas do corpo espiritual em determinadas posições para criar uma forma humana. Mas a mente, conforme vai evoluindo, o espírito vai evoluindo, essa mente vai sutilizando essa forma. E alguns órgãos não mais existirão no corpo espiritual nos espíritos mais elevados. Temos ideia de como é o corpo de um espírito elevado, espírito superior. Mas os senhores vão ter a mesma forma do seu perispírito, conforme a sua mente material, ou seja, conforme o corpo biológico, da qual ele mesmo constrói. Então, essas percepções vão depender desse corpo, que é fruto dessa mente. Então, tudo está na mente. Toda essa parte que estudamos aqui tem relação com o estado mental, que é claramente um conteúdo de informações que determinam o estado intelecto, moral do espírito. Quanto mais espiritualizado, quanto mais espiritizado for o espírito, mais ele se desprende da matéria. Quando falamos espiritualizado, espiritizado, não é nós estarmos dentro de uma doutrina. É a doutrina estar dentro de nós, conforme propõe Allan Kardec. Então, um resumo, não é a aula, mas espero que tenha trazido àqueles que participaram da aula uma lembrança do nosso estudo. Lembrando que na atualidade nós temos comprovações que Kardec não tinha. E Kardec trouxe essa grande verdade para todos nós. Então, grato a vocês pela atenção. Esperamos que na próxima aula possamos trazer um novo resumo para todos. Até lá.